Vamos, irmãos, dar continuidade aos nossos estudos acerca dos atributos de Deus. E hoje nós estudaremos sobre Deus é paciente. Deus é paciente será o tema do estudo desta noite. E iniciaremos lendo o Salmo 86, verso de número 15. Salmo de número 86, verso de número 15. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Irmãos, falar sobre a paciência, né, é algo que muitas vezes realmente se faz necessário, né? O que mais encontramos por aí são pessoas impacientes e muitas vezes nós nos damos de cara com ela todas as vezes que nós nos olhamos no espelho pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Nós olhamos para nós e realmente nós, infelizmente, somos homens e mulheres muito impacientes. Mas quando nós olhamos para o Deus que nós conhecemos, o Deus como revelado na Escritura Sagrada, é um Deus que é muito, muito paciente. E a paciência divina, como nós veremos hoje aqui, é de fato um atributo de Deus, e é um atributo de Deus que é muito estimado por nós que somos o seu povo. E sobretudo quando nós pensamos na paciência de Deus relacionada aos nossos pecados. Como Deus é paciente conosco, apesar dos nossos pecados. E de fato, nós estimamos este atributo de Deus. Nós somos grandemente beneficiados por isso. No livro de Neemias, capítulo 9, verso de número 17, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: recusaram-se ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. É um Deus que é tardio em se irar, é um Deus clemente, misericordioso e tardio em se irar. O povo de Deus sabe que Deus é este Deus e isto nos traz com certeza grande consolo. Mas este Deus, de fato, irmãos, é um Deus que tem uma disposição em relação aos pecadores. Ele tem uma disposição sim, mas em sua paciência, este nosso Deus, ele sempre tem em vista, muitas vezes, o adiamento da sua punição sobre nós ou a amenização da punição. Ele é um Deus que tem disposição em relação aos pecadores e ele vai ser alguém que, ao se relacionar com pecadores, vai ter, a partir dele, o adiamento de uma punição ou a amenização de uma punição. Um teólogo no passado entende a paciência de Deus dizendo o seguinte: ele entende que a paciência de Deus é um atributo em que ele suporta a reprovação de pecadores e adia seus castigos. Ou é a mais magnificente vontade de Deus, em que ele tolera o pecado que ele odeia, poupando pecadores, não buscando sua destruição, mas que possa conduzi-los ao arrependimento. Então Deus, ele de fato, muitas vezes trata assim com o seu povo. Ele adia então a punição que poderia vir sobre nós e uma punição que é justa para conduzir os homens ao arrependimento. Essa visão então apresentada, esse entendimento acerca da paciência de Deus nos apresenta um duplo aspecto ou um duplo entendimento da paciência de Deus. Primeiro, como já falamos, o próprio adiamento do castigo ou o castigo adiado
visando a redenção. O próprio adiamento do castigo ou o castigo adiado visando a redenção do homem. Os teólogos reformados, pensando acerca disto, eles vão entender que, de fato, a paciência de Deus como atributo então um atributo pelo qual ele vai postergar a execução do juízo à extensão máxima. Ele vai postergar isso ao máximo, porque se trata de fato de um Deus que é paciente. Um puritano no passado, nós citaremos ele algumas vezes aqui, chamado Charnock, ele diz o seguinte: a paciência divina, a paciência significa a disposição de postergar e a indisposição de derramar ira sobre as criaturas pecaminosas. Deus modera sua justiça provocada e se abstém de vingar as ofensas que encontra no mundo todos os dias. E ainda, mais uma vez, Charnock, ele tratando sobre esta paciência, este atributo de Deus, ele vai harmonizar o atributo da paciência de Deus, baseada naquela ideia da simplicidade de Deus, e ele vai dizer o seguinte: a bondade leva Deus ao exercício da paciência, e a paciência conduz muitos pecadores a correr para os braços da misericórdia. Então, a bondade, ligada à paciência de Deus, conduz Deus, então, a exercer e a conduzir, ou a vir até nós como Deus muito paciente, conduzindo-nos a Ele mesmo. Essa paciência divina, ela é uma paciência que ela é revelada para as criaturas de Deus, mas nós podemos pensar nesta paciência ela sendo voltada mais diretamente, mais objetivamente à humanidade pecadora. Nós que cometemos o pecado no princípio em Adão, nós que fomos redimidos por Cristo, mas ainda somos pecadores salvos pela graça, trata-se então do amor, da bondade, da paciência de Deus, tendo como objeto o homem. E Deus, de fato, Ele quer ser paciente conosco diariamente. E pensar em Deus como um Deus que é paciente, que não derrama a ira dele imediatamente sobre nós, todas as vezes que nós pecamos contra ele, nós jamais podemos olhar para esta bondade de Deus, esta paciência dele, pensando que ele, ao agir assim, é um Deus fraco ou um Deus incapaz de vir até o homem e então punir o homem pelos seus próprios pecados. De forma nenhuma. A paciência de Deus não significa que Deus é incapaz ou fraco. A sua paciência, na realidade, revela o seu poder. Seu poder completo e conhecimento exaustivo explicam por que Deus pode exercer paciência para com o homem. Como você pode anotar, Naum, capítulo 1, verso 3, vai nos ensinar. E Deus não precisa ter pressa alguma em se voltar contra o pecado do homem. A paciência de Deus, de fato, é o seu poder. Mas então você poderia perguntar, como a paciência é seu poder? E então, o autor deste livro vai dizer o seguinte: criar o mundo mostra seu poder sobre as criaturas e sobre a matéria. E nós vemos que isto de fato revela o poder de Deus. Mas paciência mostra seu poder sobre si mesmo. Um Deus que tem um poder sobre si mesmo, ele se domina, ele é um Deus que se revela como um Deus verdadeiramente paciente, e isto revela então o seu poder. Deus, irmãos, é paciente. E nós vamos pensar agora como esta paciência de Deus, ela se revela em Cristo. A morte de Cristo revela a paciência de Deus. Nós devemos entender que
a morte de Cristo é de fato fundamental para o entendimento claro sobre a paciência de Deus. A humanidade, nós somos aqueles que se beneficiam da paciência de Deus que é revelada sobre nós, para nós, em Cristo. E esta paciência de Deus, ela é revelada, sim, no Evangelho. Esta paciência de Deus é revelada, sim, na aliança, no pacto da graça. Você deve estar consciente que, sem enviar Cristo, se Deus não tivesse enviado o seu Filho, Deus não teria motivo algum para ser paciente conosco. Motivo nenhum para refrear a sua ira contra o pecado. Todos nós realmente mereceríamos a ira dele se não fosse Cristo. E todos nós, irmãos, somos realmente beneficiados pela sua graça e nós recebemos dele, em Cristo, muito mais do que nós merecemos. Realmente, nós estamos melhor do que merecemos. Até mesmo o ímpio. O ímpio, ele se beneficia da bondade e da paciência de Deus. Até mesmo o ímpio, porque Deus é paciente com ele, mesmo em meio aos seus muitos pecados, ele ainda assim prospera. Mas é interessante o que vai dizer um puritano do passado, ele vai escrever o seguinte: se algum homem de coração sereno se assentasse por 1 hora no trono do Todo-Poderoso e observasse a terra de cima, como Deus continuamente faz, e visse as abominações cometidas naquela hora, sem dúvida, ele colocaria fogo no mundo inteiro. Se nós fôssemos colocados no lugar de Deus para contemplar o mundo e todos os tipos de atrocidades, de pecados, de bagunças, de coisas totalmente reprováveis, e se na nossa mão tivéssemos o poder para fazer com que estas pessoas fossem punidas com fogo, nós faríamos isto. Mas não é assim que Deus ele lida com o homem. Mas você deve estar consciente. A impiedade do homem é uma verdadeira afronta a Deus, mas ele continua sendo muito e muito paciente. Mas por que Deus ameniza seus juízos e mostra tanta paciência? É por causa, e unicamente, irmão, da obra mediadora de Cristo. Esta é a resposta principal. Mas a paciência divina para com pecadores, por causa de Cristo, também mostra que este Deus, em Cristo, se revela como um Deus que é conciliável. Ele, ao abrandar a sua ira, ao ser paciente, ele revela que é um Deus que deseja reconciliação com o homem. Por essa razão, ele não destrói o homem imediatamente. Por essa razão, ele não nos destrói na nossa concepção. Porque ele deseja isto. Ele deseja dar ao homem pecador vil tempo para o arrependimento. Quando nós olhamos para 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, a palavra nos diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, isto é manifestação abundante da paciência deste Senhor.
Ele se revela como Deus paciente, inclusive ao permitir que os homens pecadores e nós, pecadores redimidos, tenhamos a graça de nos propagarmos neste mundo. Na prática, a paciência divina permite a nossa propagação, a propagação humana. Como falei anteriormente, se Deus matasse os homens todos, na sua concepção, isso seria impossível. A propagação, o crescimento. Mas Deus, ele tem propósitos redentores. E Deus quer que sua igreja continue crescendo, mesmo estando ele consciente que ao ser concebido, será concebido ali um pecador. Alguém que nasceu em pecado, como vai dizer Davi. Eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu minha mãe. E Deus, quando Ele manifesta a sua paciência em não dizimar o mundo e tudo o que nele há, Ele manifesta ali, sobretudo, a sua paciência para com aqueles que são os seus eleitos. Nós somos o objeto maior da paciência de Deus. E aqueles a quem Ele tem dado a graça de, então, se arrepender neste mundo. Enquanto viver o homem, ele pode se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor. E esta é uma esperança nossa, e é justamente isso que o Senhor Deus ele faz na prática, sendo Ele um Deus paciente. Charnock, então, mais uma vez, vai nos dizer o seguinte: não poderia haver um santo na terra, nem, consequentemente, no céu, se não fosse por essa perfeição, isto é, sua paciência. Em Cristo, por meio de Cristo e por causa de Cristo, Deus continua exercendo paciência sobre as suas criaturas. Mas então, você pode parar e pensar assim, e daí? O que é que isso tem a ver comigo? O que nós devemos entender, irmãos, é que o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus paciente, o Deus misericordioso, que conduz o mundo e tudo o que nele há, é um Deus que conhece, nos conhece, e é um Deus que conhece o resultado de nossa santificação nesta vida, e um Deus que conhece também o resultado da nossa santificação na vida vindoura. E é interessante, este Deus, ele pode muitas vezes, na sua soberania, ele pode permitir que nós pequemos, que nós retrocedamos, que nós tropecemos nesse nosso processo de santificação, nesta nossa caminhada. Mas de modo algum sendo um Deus que vai permitir que nós nos justifiquemos por causa dos nossos próprios pecados. Ou, certos de que Deus é um Deus soberano, pensar assim, mas meu pecado então está justificado. Não, isso não é afirmado para que nós possamos justificar as nossas próprias faltas, de forma nenhuma. Mas isto manifesta a paciência de Deus para conosco, enquanto o pecado ainda permanece em nós. Ele não nos mata imediatamente, ele não nos destrói. Ele permanece sendo paciente, apesar das nossas mazelas muitas no nosso coração, na nossa mente, nos nossos atos, continuamente diante deste Deus que é infinitamente santo. Você peca todos os dias contra o seu Deus. O que é que faz com que Ele não te puna hoje? Somente, irmão, é a paciência, somente a paciência de Deus é que nos preserva. Obviamente, a paciência dele ligada ao seu amor, ligada à sua sabedoria, ligada à sua graça. A paciência de Deus, ela vai sempre, de fato, surgir de seu amor, vai sempre surgir de sua sabedoria e sempre vai manifestar também o seu amor, sempre vai manifestar a sua sabedoria, até mesmo em meio às nossas próprias faltas. Muitos de nossos pecados poderiam ter nos lançado nas trevas com justiça. Com justiça. Mas Deus não fez. E não tem feito assim.
E ele muitas vezes pode usar os pecados que não devem ser justificados para a sua própria glória. Nós veremos isto daqui a pouco, mas já vimos isto nas pregações em Gênesis. E veremos isto no capítulo 50, no final, quando ele vai dizer: o Senhor fez com que o mal que vocês intentaram se tornassem bem. O pecado dos irmãos do próprio José em Gênesis, capítulo 50, verso 20. Quando nós consideramos, irmãos, a glória da sábia e amorosa paciência de Deus, nós estamos mais bem preparados também para sermos pacientes com os outros. Saber que somos objetos da paciência de Deus deve fazer de mim e de você pessoas muito pacientes com aqueles que estão ao nosso redor. A impaciência é algo estranho ao povo de Deus. Nós devemos, de fato, revelar na nossa vida uma virtude do fruto do Espírito. Nós devemos ser longânimos, nós devemos ser pacientes. Nós não podemos dizer que temos amor e não somos longânimos ou pacientes. Nós não podemos dizer que temos domínio próprio se não temos amor, não somos longânimos e não somos pacientes. Todas as virtudes do fruto do Espírito devem ser evidenciadas em nossa vida. Todas. Fazem parte de quem nós somos hoje, uma vez que nós fomos redimidos por Cristo. Mais uma vez, Charnock vai nos dizer: não se assemelha a Deus aquele que se precipita com ímpeto indisciplinado de punir os outros por ter sido prejudicado. E acrescenta: Deus tem exercido longanimidade desde a queda de Adão até este minuto para inumeráveis indivíduos. E seremos nós arrebatados por um desejo de vingança por uma simples ofensa? Como estão distantes da natureza de Deus aqueles que se inflamam com cada leve provocação, por um senso de honra débil e imaginário, que precisam manchar de sangue suas espadas por uma ninharia e traçar suas vinganças com feridas e morte. Quer dizer, é estranho nós não sermos semelhantes ao nosso Senhor. Nós nos inflamamos, nos aborrecemos, ficamos chateados, brigamos, nos vingamos por coisas pequenas que muitas vezes alguém faz contra nós. Na nossa casa, a nossa esposa, filhos, irmãos na Igreja de Cristo, ficamos ofendidos, como alguns dizem aí, de biquinho, chateado, invocado, com raiva, querendo vingança, ou coisa desta natureza. Isto é estranho. Não devemos desejar nos vingar, de alguma forma fazer com que aquela pessoa experimente aquilo que nós experimentamos. Não podemos fazer com que no nosso coração surja um tipo de disposição precipitada, inclusive a pisar e maltratar e julgar e condenar prontamente, precipitadamente alguém por um pecado ou de repente por um suposto pecado, condenando-a completamente. Deus é um Deus paciente. Nós devemos ser pacientes como é paciente o nosso Deus. Nossa atitude em relação aos outros, irmãos, deve ser governada pela atitude sempre paciente de Deus para conosco. Ele é o nosso padrão perfeito de um homem ou uma mulher, jovem, criança ou velho, que anda como um crente paciente neste mundo. Que possamos seguir os passos do nosso Deus perfeito em paciência. Amém. Amém, irmãos. Vamos